quando a gente lê esse texto aqui, vai continuando a ler o livro de Atos, a gente percebe que um ponto principal ele surge destas páginas. A questão principal do livro de Atos é que o assunto da igreja é Jesus Cristo. O tema da igreja é Jesus Cristo. O tema do louvor da igreja é Jesus Cristo. O tema da vida da igreja é Jesus Cristo. Tudo gira em torno de Jesus, o Cristo. Eles falam, eles pregam, eles oram, eles morrem, eles vencem, eles perdem, tudo em função da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o centro. Jesus é a razão de ser. E ao meditar nesse texto aqui, eu quero que Deus nessa noite faça com que eu e você entendamos essa verdade também. Que a nossa vida, ela precisa girar em torno de Jesus Cristo. O tema da sua vida tem que ser Jesus. A mensagem da sua vida tem que ser Jesus. O motivo do seu louvor tem que ser Jesus Cristo. Você e eu precisamos estar aqui por causa de Jesus Cristo. Nós vamos suportar toda e qualquer coisa por causa de Jesus Cristo. Jesus é o assunto da nossa vida. Amém? Jesus tem que ser o assunto da nossa vida, a chama que arde em nós, aquilo que nos move, que nos faz estar aqui, que nos faz permanecer firmes, tem que ser o Senhor Jesus. E aqui no primeiro versículo, observe por favor novamente o verso primeiro do texto, quando Lucas escrevendo diz assim: olha, escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus ele aparece num determinado momento, e ele começa a pregar, e a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. E Jesus então começa a regimentar um grupo de homens para segui-lo e ajudá-lo nesse propósito. Jesus veio com uma missão definida, de iniciar uma obra que ia terminar na eternidade. A obra de Cristo, começada lá atrás, ela iniciou ali para terminar na eternidade. E nós estamos no meio desse processo, aleluia. Amém? Você e eu estamos no meio desse processo. Então Jesus começou a fazer muitas coisas e a ensinar os seus discípulos. Ele junta esses homens e os dá a eles orientações, dá-lhes mandamentos, dá-lhes direção para a vida e aquilo que eles precisavam e deveriam fazer. Depois que Jesus passa os 3 anos com discípulos, ensinando e fazendo coisas junto com eles, para que eles vissem, para que eles percebessem e tivessem a plena certeza que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Depois que Jesus termina o seu período de ministério com eles, após, diz o texto, ele vai atrás de cada um, irmãos, cada um, ninguém é deixado de lado, ninguém é deixado para trás, ele vai atrás de todos, e arregimenta esses homens novamente, busca a cada um. Lembra do texto daqueles 2 no caminho de Emaús? Eles estavam tristes, cabisbaixos, e indo embora de Jerusalém, indo embora. Saíram de Jerusalém, indo na direção de Emaús, indo embora. E o texto relata lá no capítulo 24 de Lucas que eles estavam tristes, cabisbaixos, amargurados, pensando que não tinha mais jeito. De repente Jesus aparece no meio deles, quando você lê o texto, e Jesus começa a lhes perguntar: por que vocês estão conversando? E eles então relatam o motivo da sua tristeza. Eles dizem de Jesus que era aqueles a quem eles esperavam, que ia redimir Israel, mas ele tinha morrido e já era o 3º dia, e nada tinha acontecido, parece que tudo tinha acabado. Mas diz o texto lá que Jesus começa a lhes falar. A Bíblia fala que Jesus abre-lhes as Escrituras,
e começa a falar tudo o que estava escrito sobre ele na lei, nos profetas e nos salmos, lá em todo o Antigo Testamento. E depois de toda a história, quando ele se revela, esses discípulos falam assim: olha, mas não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos expunha a palavra? Sabe o que esses homens fizeram, diz o texto? Que eles levantaram, aqueles que estavam indo embora de Jerusalém, lá para Emaús, lá para distante, eles dão meia volta, voltam para Jerusalém, encontram os discípulos e diz: Jesus está vivo e ele falou conosco. Jesus reúne esses homens de novo, e o foco de Jesus é levá-los a enxergar o reino de Deus. Para que vocês estão aqui? Por causa do reino de Deus. O alvo é o reino de Deus, e eu sou o rei desse reino. Eu sou o rei, disse Jesus. Ele é o rei dos reis. Está escrito lá na coxa dele: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele chama esses homens e diz assim: olha, o foco agora não é o mundo que vocês vivem, o foco é o reino. O reino de Deus é o foco. E depois de ter dado os mandamentos, diz o texto lá no versículo de número 9, que Jesus é elevado aos céus. Ele vai embora. Diz o texto, dito estas palavras, verso 9, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e eles permaneceram com os olhos fitos nos céus. E enquanto Jesus subia, diz a Bíblia, que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus, é esse mesmo, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele vai voltar do modo como vistes subir. O reino não é de um rei que foi embora, o reino é de um rei que foi preparar uma casa e vai voltar para buscar os seus. Não é um rei que abandona o reino, mas é um rei que foi preparar lugar, e breve ele vai voltar. E os discípulos se alimentaram com essa certeza, com essa garantia. E diz aqui, olhe, observe bem, o versículo de número 12, que eles voltam para Jerusalém. Eles entram no cenáculo, diz o verso 13. E diz o verso 14 que eles perseveraram, unânimes, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos se reúnem para orar, para falar com Deus, porque o foco agora era o reino de Deus. O objetivo era o reino de Deus. Jesus reúne os seus discípulos e faz com que toda a atenção deles fosse focalizada no reino de Deus. O assunto de Jesus era o reino de Deus. O assunto da igreja que vai adiante também será somente o reino de Deus e o seu rei, Jesus o Cristo. Era o assunto da igreja. Volte comigo aqui no versículo de número 6, 7 e 8 do capítulo 1. Observe bem. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, ou sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Escute, a mensagem foi muito clara dada pelo Senhor Jesus aqui. Vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim. Agora a vida de vocês é falar a meu respeito.
O foco de vocês agora é falar sobre mim. E eu vou dar poder para vocês fazer isso. Vocês receberão poder para ser minhas testemunhas, para falar a meu respeito. A primeira pregação da igreja, eu preciso que você guarde isso nessa noite no seu coração. A primeira pregação pública da igreja foi toda centrada na pessoa de Jesus. Nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, somente o Senhor Jesus. Ninguém mais além de Jesus. A mensagem era centrada na pessoa de Jesus. Eu preciso dizer uma coisa aqui nessa noite, por favor me entenda, mas eu preciso dizer porque está na Bíblia, e se a Bíblia diz, eu tenho que falar. Observe o capítulo 1, verso de número 14. Diz o texto que eles estavam reunidos unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa foi a última vez que o nome Maria é citado na Bíblia. Acabou. O Salvador é Jesus Cristo. O intercessor é Jesus Cristo. Ninguém além dele. Pedro pregando falou assim, olha, em nenhum outro nome há salvação, pelo qual importa que nós sejamos salvos, só Jesus Cristo salva, ninguém mais tem acesso, ninguém mais pode ajudar você, se não for Jesus ou Cristo.